Enquanto os socialistas de iPhone, hipócritas, fazem discursos vazios e mentirosos contra a ditadura que houve no Brasil, a exemplo de Wagner Moura, né, que lá na entrega do Globo de Ouro, no último domingo, falou contra a ditadura no Brasil. Nós temos uma verdadeira ditadura hoje, ao vivo, massacrando literalmente o seu povo. Fontes já falam em 2, 3, 12 mil pessoas mortas, assassinadas pelo regime iraniano. Essa sim é uma ditadura sanguinária, não um período de governo militar que, somando aí os 20 anos de governo, não morreu mais gente do que lá no Irã agora em 5 dias, 5, 6 dias de protestos. É isso aí, a população está apenas protestando, lutando contra a tirania em curso por lá, e o regime usa arma de guerra contra a população. E aqui esses hipócritas de iPhone, esses socialistas de iPhone se calam. O Lula, era melhor ter ficado calado, né? Mas, abre aspas, olha a nota do Itamaraty. Cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país, né? Eles trocaram agora a palavra democracia por soberania, né? Quer dizer, traduzindo essa nota aqui do Itamaraty para vocês, o regime ayatolá do Irã tem o direito de massacrar o seu povo com total soberania. Na minha visão, foi isso que o Itamaraty falou, né? Em outras palavras. E por que eles estão novamente falando em soberania? Porque Donald Trump já deu o aviso. Donald Trump disse que a cavalaria está chegando, ou melhor, cavalaria não, né? A ajuda está chegando, o que é a mesma coisa. Ontem mesmo ele falou para a população, para os norte-americanos aí, saírem do país imediatamente, né? E ontem à noite ainda, o Trump ele foi chamado de última hora na Casa Branca. Ele já tinha saído da Casa Branca e 2 horas depois que ele saiu, ele foi chamado de volta na Casa Branca. Ou seja, algum relatório, alguma informação nova chegou. Sabe, eu não digo que nas próximas horas alguma operação militar envolvendo os Estados Unidos vai acontecer, porque Donald Trump, o exército norte-americano, apesar de ter plena capacidade de massacrar a defesa do Irã, eles fazem as coisas muito bem planejadas, visando o mínimo de baixas possível, tanto das forças norte-americanas quanto da população civil do local a ser atingido, né? Como foi o caso lá da Venezuela, né? Não temos informações aí de mortes civis, né? Apenas de cubanos que faziam a segurança do Maduro, de militares, etc., né? No Irã vai ser a mesma coisa, né? Então, eu acredito que uma operação assim vai demandar um pouquinho mais de tempo, até porque a defesa aérea do Irã não é a defesa aérea da Venezuela, né? Como eu disse, embora os Estados Unidos tenham plena capacidade de dizimar as defesas iranianas em questão de horas, para fazer isso sem nenhuma baixa civil ou com o menor número possível, vai precisar de um pouco mais de tempo, né? Então, talvez nos próximos dias a gente tenha de fato os Estados Unidos aí adentrando o espaço aéreo iraniano, visando não dizimar, mas neutralizar, acho que é a palavra que mais cabe aqui, as defesas iranianas, visando aí outras operações e a derrubada do regime, que inclusive parece que já tem uma rota de fuga para Moscou, né? Sempre Moscou, o regime aí, outro regime que o Lula se nega a ir contra. Agora, vejam que o Brasil sempre está do lado errado da história, né? Opa, deixa eu retificar aqui, né? O Brasil não. O regime que está à frente do governo brasileiro hoje sempre está do lado errado da história, né? Ficou a favor dos terroristas contra Israel, a favor da Rússia contra a Ucrânia, né? Depois com Maduro contra os Estados Unidos, agora parece que apoia a situação no Irã, né? Enfim, mas nós temos aqui até mesmo a velha mídia, cara, criticando essa nota do Itamaraty. É totalmente... Não dá para nomear isso aqui. Vamos acompanhar. Está marcada para amanhã a execução de um jovem iraniano. Olha aí. A informação é de uma ONG de direitos humanos. O crime? Ter protestado contra o regime fundamentalista do Irã. As manifestações se espalham pelo país. Então, olha só, temos uma execução, vocês não ouviram errado, uma execução, segundo uma ONG, marcada para hoje, de um jovem que estava apenas protestando contra o regime. Calma que piora. Desafiando o poder dos ayatolás. Mais de 2 mil iranianos já morreram. 2 mil, fonte da imprensa oficial de Teherã.
que é a capital do Irã, que é, obviamente, subordinada ao regime. Fontes independentes falam em mais de 10 mil pessoas. Enfim, 2 ou 10 faz diferença? Faz, mas ainda que fosse uma pessoa, foi uma pessoa assassinada pelo regime. A União Europeia cobra o fim da violência, denuncia crimes contra os direitos humanos e admite endurecer com sanções. Donald Trump pede que a população iraniana vá às ruas e diz que, aspas, ajuda está chegando. E o Brasil? O governo se manifestou com uma nota curta, com dias de atraso, lamentando as mortes e ressaltando, abro aspas, cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país. E que o Brasil insta todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo, fecha aspas. Há diálogo possível diante de balas e execuções? Parabéns aí para jornalista da CNN, né? Faço delas as minhas palavras. Há diálogo possível diante de armamento de guerra e execuções? É isso aí. E deixa eu só corrigir aqui, porque não se trata de 2 ou 10 mil, não se trata de, 2 mil mortes, não. Foram 2 mil assassinatos pelo regime. A população não pegou em armas, a população está apenas protestando. E o regime está massacrando o seu próprio povo. Tem fotos rodando aí na internet que por motivos óbvios eu não vou mostrar aqui, né? Senão já viu, né? Plataforma e tal. Então, mas acho que todo mundo tem acesso. E eu até oriento que não procure, porque são imagens fortíssimas de sacos e mais sacos de cadáveres, sabe? Cara, é surreal. Parece cena de guerra. Parece que se colocar preto e branco e não contextualizar, qualquer pessoa que vê vai achar que se trata de uma foto, de imagem da Segunda Guerra Mundial, do que os nazistas fizeram. É algo terrível. Faltam até palavras para exemplificar. Estou olhando algumas aqui, cara, é de cortar o coração mesmo. Enfim, eu espero que a ajuda dos Estados Unidos chegue o mais breve possível, que esse regime caia e que seja aí mais um país a se libertar da tirania. Então já foi a Venezuela, já foi grande parte da América Latina de maneira eleitoral, né? E agora, se Deus quiser, será a vez do Irã. O engraçado é que a turminha, as feministas aqui, tá todo mundo calada, né? Ninguém fala sobre o Irã, ninguém defende, né, a população do Irã que luta pela liberdade. Lá, as feministas, né, lá onde as mulheres elas não podem, não têm vários direitos, elas não podem mostrar sequer o rosto, não podem mostrar o cabelo, não podem sequer falar sem autorização de homens, dos seus maridos, enfim, onde a mulher mesmo é tratada como uma subespécie, literalmente. As feministas não falam nada, apoiam esse regime realmente. Cara, é surreal o poço de hipocrisia dessa gente. Para ser de esquerda, você tem que ter muita maldade no coração, ser um ser humano desprezível da pior espécie, ou então ser um completo idiota, imbecil, burro, imundo, que não merece nenhuma empatia. Porque apoiar um regime como esse, olha... Enfim, vou parar por aqui porque eu já estou me exaltando. Trump, que essa ajuda chegue logo. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.